A gente se encontrava de vez em quando andando na beira da praia do litoral aqui, da região de São Vicente, né? Que é litoral Santos, São Vicente, Praia Grande. Essa região toda é um litoral que é uma grande ilha, né? Sob a Serra do Mar, né? Onde os pioneiros vieram de Portugal ao Brasil e fundaram a primeira vila fundada do Brasil, que é São Vicente. Oficialmente é a primeira cidade, mas na verdade vila, que teve a Câmara Municipal inaugural do Brasil. Tá? Mas só essa é uma parte histórica, tanto que tem uma escola aqui que tem um símbolo que é a célula máter do Brasil, que seria isso, né? A célula mãe do Brasil. Mas, enfim, ele estava andando, a gente se encontrou no caminho e ele estava com provavelmente esses dois. Um deles eu tenho certeza que ele estava, o outro não sei se era esse número, mas provavelmente sim, porque eu lembro dos cartoons. E aí ele me apresentou e eu comecei a ler. Depois ele me emprestou também. E eu comecei a ler e vi que era algo diferente dos quadrinhos tradicionais, né? Inclusive algumas HQs inteligentes, reflexivas, né, filosóficas, e como essa aqui, baseada num filósofo Kierkegaard, né? Tem esse cartoon muito interessante deles também, esse aqui é do Calazans mesmo, fazendo uma brincadeira em que uma pessoa fala para um pesquisador, para um paleontólogo talvez, um arqueólogo, não seria um mamute? Achei um crânio humano anencefálico. E aí o outro fala para ele, não seria um mamute? E bem claramente parece um elefante, um paquiderme, um mamute. E ele responde, não me contradiga, formei-me em Santos. Quer dizer, umas brincadeiras críticas que eles faziam com eles mesmos, né, na formação deles, etc. Mas então é isso, ele me apresentou essas revistas em quadrinhos que ele havia comprado na banca da rodoviária de Santos. Essa banca ainda existe, mas não é mais uma banca, como a maioria das bancas não são mais. E eu vim a saber depois, eles deixavam os fan-editores Calazans e a trupe, né, o grupo, deixava os fanzines lá sob consignação, né, para revenda pela banca, e ele acabou comprando, adquirindo lá numa das idas que ele passou a São Paulo, voltou. Mas voltando ao histórico, então eu acabei participando, né, desse número, fazendo 3 histórias em quadrinhos. Como eu estava bem destreinado, que eu trabalhava os desenhos na Universidade Federal de Goiás, mas não estava mais fazendo os quadrinhos. Os últimos que eu havia feito com 16, 17 anos eram de super-heróis. Estava mais nas ilustrações, embora continuasse lendo gibis e quadrinhos. Eu acabei pegando um roteiro que um dos integrantes do Barata me enviou, que é o Fernando Feijó. Ele é da Praia Grande, eu não sei se ele se mudou mais, não tenho contato com eles mais, mas ele me mandou um roteiro sobre um político, né, um político corrupto. E eu acabei desenhando, né? Mixei um pouco o estilo, tentei fazer o John Byrne com um pouco do Neil Adams, enfim, eu estava bem cru ainda, bem inicial, bem reinicial, né? Porque minha última história em quadrinhos era de super-herói e eu tinha calcado um pouco em Kate Giffen e Neil Adams, para os que conhecem da área, assim. E o desenho não estava mal, meu, da Legião dos Super-Heróis, quando eu tinha 16, 17 anos, mas havia parado. Então eu retornei com essa. Em seguida resolvi fazer a minha também. Isso no mesmo período, que se chama O Único, que aí é sobre uma espécie de apocalipse pós-guerra, né, no mundo, e aí tem claramente uma influência do Neil Adams, e ficou uma história bem fluida, bem interessante, né, em 3 páginas. E dado dia após a reunião, a nossa reunião de pauta, que eu conheci como é que eles montavam o fanzine, né, em que escolhiam algumas HQs para começo, outras para o meio, outras para o fim, as que davam mais impacto, né, em questão editorial, eu não sabia de nada disso. E aí faltava uma página para fechar e eu me comprometi a fazer uma página. E acabei fluindo com essa Viu Existência, que é uma HQ de reflexão em que a própria morte se apresenta, né, num paradoxo de que ela é o sentido da vida, né? É bem interessante porque eu calquei um pouco no estilo de narrativa de super-heróis e já cambiando e indo por um caminho de quadrinho poético, filosófico, fantástico filosófico, que eu ainda nem sabia, conhecia pouco, né? Um pouco dos quadrinhos europeus, quase nada, absolutamente muito pouco. E eu passei a conhecer mais quando ingressei com esse pessoal e sendo apresentado por vários
por vários deles, inclusive principalmente pelo Calazans, que me apresentou melhor o Druillet, o Philippe Casamayu, o Moebius. Talvez eu conhecesse o Moebius, mas esses outros dois eu não conhecia, tanto que o meu estilo acabou sendo similar ao do Druillet, mas na verdade sem eu ter conhecido o Druillet. Depois é que eu conheci e aí me avisaram que o meu estilo lembrava muito dele nos achuriados, etc. E realmente tem muito a ver com o Philippe Druillet na parte gráfica do meu desenho. Então, esse é um número que eu estrei com 3 HQs, e a partir daí continuei participando, e nós eu participei com eles, de muitos números, muitos mesmo. O Barata foi, assim, de quadrinhos, o mais longevo que eu saiba do litoral aqui de São Paulo, né, o fanzine mais longevo. E realmente ele apresentou muitos integrantes de vários lugares do país inteiro e às vezes um ou outro do exterior, mas em especial o HDR, por exemplo, que é conhecido na área dos quadrinhos super-heróis, tem uma outra HQ num desses fanzines que ele participou. E eu conheci o Edgar Franco num desses fanzines também, lendo uma HQ poética dele, que é essa aqui, nesse número 17. Progéria Interior. Quando eu bati os olhos nessa HQ, nesse estilo, que me lembrava um pouco o estilo poético e o meu estilo, eu fiquei intrigado e fui verificar o endereço, porque nos Barata havia os editoriais e os endereços escritos muitas vezes à mão para que a gente pudesse se comunicar por correio, né? Não havia internet, pelo menos no Brasil, nem no computador pessoal. A internet obviamente já estava em andamento lá nos Estados Unidos, o exército, na área militar, né? Mas nesse período ainda estava no Brasil, ainda não conhecíamos nada disso, né? Esse aqui, por exemplo, é de 1993. E este aqui, o inicial, o número 0, é de 1986 para 87, tá? Se eu não me engano, em 87 mesmo. Tem aqui. Aqui já foi batido a máquina de escrever, né, o editorial final aqui, né, com índice e tudo mais. Os fanzines eram impressos geralmente na Faculdade de Santos, né, numa espécie de máquina de offset, mas com a matriz sendo um cartão, um papelão de matriz, não uma chapa de metal, uma chapa de papelão, se eu não me engano. Bom, enfim, e aí eu vi o endereço do Edgar Franco aqui e vi que era Ituiutaba, a mesma cidade que eu havia nascido. Daí passamos a nos corresponder, né? E isso, se eu não me engano, eu narro no meu Gazine, em que eu falo do irmão siameses. Eu devo ter falado sobre isso, é que eu não me recordo agora em qual dos Gazines. Depois eu tento colocar aqui o link embaixo do vídeo, né? Na descrição. Enfim, aí foram muitos números, né? E cada número, uma capa diferente. A número 15 fui eu que fiz a capa. A do 16, por exemplo, Henri Appelt, né? Esse aqui é do Alexandre Barbosa, aqui da região também. Essa capa é do Calazans. Essa aqui é do Laudo, que participou vez ou outra também, né? O símbolo do Barata é esse A do símbolo da anarquia junto com a barata, né? E a barata é um símbolo que, segundo as reuniões que eu participei com eles, tinha a ver com essa questão daquilo que está escondido, daquilo que está na margem, daquilo que sobrevive também. E eu cheguei a presenciar um dos lançamentos que eles fazem. Eles faziam na Faculdade de Santos. Eles vinham com uma barata gigante de papel machê, batendo com um balde, alguma coisa, eu não lembro, um vidro, eu não lembro bem, e tinha algumas baratas. Essa das baratas eu não me lembro se eu presenciei ou não, mas o papel machê, eles trazendo ela e divulgando o fanzine, o lançamento, sim. E aí dizem, e eu não me recordo realmente se eu estava presente nessa do vidro com as baratas ou não. Eu sei que
nesse das baratas tinha alguma coisa que quem pegasse dentro do vidro, no meio das baratas, poderia ganhava um fanzine, né? E segundo o relato deles, muitas mulheres que a gente diz que elas têm receio, não, muitas alunas pegavam e ganhavam fanzine barata. Não a barata, pegavam aquilo que estava dentro do pote no meio das baratas, que eu não me lembro o que é agora, e retiravam. E conseguiam ganhar um fanzine barata, né? Mas o fanzine percorreu muitos períodos, né? Por exemplo, aqui de 79 a 99, 20 anos de barata, na capa do Calazans, a última capa minha. E no miolo, muitos autores, muitos convidados que passaram pela área dos quadrinhos. Muitos deixaram os quadrinhos e outros continuaram firmes, como o HDR que eu falei, que eu mencionei, né? A Erika Saek, que fez quadrinhos poéticos mangá, mas não faz mais hoje em dia, passou também e deixou de fazer. Histórias, autores variados, né? O Edgar Franco, né? E o Luciano Irtum. Então, o fanzine barata ele foi um manancial, foi um exemplo de como um fanzine funcionava no Brasil. Então, final da década de 80, né, e continuou em 90, foi até o seu último número. E agora eu baguncei tudo aqui, né? Eu não sei mais onde está o último número, mas temos aqui, deve ser esse, número 26, no ano de 2000, né? Porque aqui está o número 19, fizeram uma rápida alteração no A, já com esse advento da tecnologia, da internet, parecendo não sendo uma arroba do Yahoo, não, uma arroba do e-mail, né, da internet, mas depois retomou-se o tradicional aqui. Mas os experimentos são válidos, todos os experimentos, né, no fanzinato. E esse número 26, então tem Luciano Irtum, Nuno Nisa, que é de Portugal, lembram que eu falei que havia alguns estrangeiros, então Nuno Nisa participou também. Então, vários outros autores. Cedrais, turma do Chachado. Al Greco, um dos que conheceram os quadrinhos poéticos na década de 90 para 2000, começaram a fazer quadrinhos desse estilo, né? Edgar Franco novamente. Então, uma HQ de uma página minha. Okay. Como eu estava dizendo, o Barata como um fanzine, ele é o exemplo típico do esteio que eram os fanzines naquele período da década de 90, principalmente. Quadrinistas, amadores ou profissionais, ou em vias de profissionalização, participavam via correio. Já no final já podia ter por e-mail, né, nesses últimos números 25 e 26, mas em geral via correio enviavam as cópias dos seus quadrinhos, das suas charges, cartoons, poesias, etc. E eram publicados nesse fanzine Barata, né, a partir de uma organização dos integrantes do Barata, né, mesmo alguns à distância, né, mas que de vez em quando se reuniam, como eu falei, em alguns lugares, como a faculdade, para essa reunião de pauta ou de finalização da montagem do fanzine. Então, o fanzinato no Brasil, no mundo, né, ele é essencial. No Brasil ele foi e é essencial, e foi principalmente porque os quadrinhos atuais devem muito ao fanzinato. Ele foi o esteio, né, de manter toda essa atividade via correio, via criação, desenvolvimento, enfim, ideias, né? Sem competição, porque o fanzine, ele, como eu falei, não visa lucro, né? Eu já falei em outros momentos, ele não visa lucro, ele visava a simples exposição criativa, né? Processos criativos fenomenais. E como eu falei para vocês, eu não sabia o que era o fanzine quando eu conheci o Calazans, que me apresentou ao Barata e depois a outros fanzines. Mas eu já tinha visto os fanzines na mão de um amigo 1 ou 2 anos antes e fiquei intrigado porque eu gostei muito, apesar da qualidade, da pouca qualidade de gráfica de impressão, né? Porque
era no caso uma offset mais barata, ou a fotocopiagem, né, também, que não era muito boa naquela época. Apesar disso, o conteúdo era muito superior em qualidade, em diversidade do que os gibis tradicionais. Eu fiquei fascinado quando vi esses dois fanzines, quando eu os li. E aí depois fui reencontrar e conhecer a fundo através desse grupo. Esse meu vídeo ficou um pouco mais longo, porque essa é uma homenagem especial ao Barata, né? Ao fanzine ao qual eu devo muito, ao meu início no fanzinato e na publicação alternativa, a publicação paratópica. E as pesquisas que dali advieram, né? Fui fazer mestrado depois, tendo como orientador Flávio Calazans. Depois eu fui fazer o doutorado, já os dois, mestrado e doutorado, um na Unesp, mestrado, doutorado na USP com o Valdomiro Vergueiro como meu orientador, os dois na área de quadrinhos, mas sempre mexendo com fanzine ou um tópico de fanzine ali no meio, e agora fazendo um pós-doc, um pós-doutorado, né, com o Edgar Franco, que, como eu disse, nasceu na mesma cidade que eu, 5 anos antes, como meu supervisor, e ao mesmo tempo sendo contemplado com uma bolsa de pesquisa para um trabalho afinco que eu aglutinei também esse meu vídeo aqui, que provavelmente passou do tempo e ficou grande. Talvez eu subdivida em 2, ou talvez vocês tenham que vê-lo agora nesses 16 minutos. Mas eu rendo aqui novamente homenagens ao fanzinato, aos fanzines e ao Barata em especial, por ter sido o meu ingresso nessa área à margem, paratópica, que não visa lucro e que mantém integrados esses meus conceitos de que o ser humano realmente, embora esteja numa vivência em que há esse escambo via pagamento de tudo, mantém ainda em paralelo uma noção de que a humanidade ela necessita da fraternidade, do fraternismo, da amizade e de troca de informações e de expressividades artísticas, que se não fossem os fanzines, claro, hoje em dia tem os blogs na internet e tal, mas se não fossem os fanzines no período que não existiam os blogs, e mesmo os blogs, mesmo o canal YouTube, todo mundo, muita gente está fazendo, buscando fama e dinheiro. Não é essa a intenção do fanzinato, do fanzine. A intenção é manter vivo, mesmo que o fanzineiro e o fanzinato tenha sido aberto e desenvolvido à revelia sem ter essa noção, mas ele existe para suprir esse outro lado que foi obliterado por um sistema dito neoliberal, entre aspas, que é um sistema de negociação em que precisa ter lucro. No fanzinato não tem isso, então a mente do participante do fanzine, ela se desenvolve também em paralelo com essa noção de não contenda, de não competitividade. Ela se desenvolve nessa questão de apenas que desde o início da epopeia humana, comunicação e criatividade. Obrigado.